Olá pessoal, mais um Saúde à Vida começando para você aqui na programação da TV Câmara Campinas. Hoje nós vamos falar sobre as hérnias, mas antes eu tenho um recado para você que está acompanhando o nosso programa aí de casa, que para sugerir um tema para o programa é bem fácil. É só você entrar em contato pelo nosso WhatsApp. O DDD é o 19, o número é o 978293776. Vai aparecer aí na sua tela também um QR Code para você acessar pelo celular. Estatísticas de 2025 mostram que a hérnia inguinal, ou seja, aquela na virilha, é a cirurgia mais realizada no Brasil, com mais de 323 mil atendimentos através do SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Aproximadamente 28 milhões de pessoas convivem com algum tipo de hérnia abdominal. E para falar sobre esse tema, o convidado do programa de hoje é o cirurgião geral Ernesto Alarcon, especialista em videolaparoscopia e atuação com ênfase em cirurgia geral de hérnias e também digestiva. Doutor Ernesto, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde à Vida. Olá, Ana Paula, toda a equipe jornalística e telespectadores, é um prazer para mim estar aqui com vocês. Prazer é nosso aqui, doutor. Para a gente começar, então, esse bate-papo, eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho, de uma forma bem geral, o que é a hérnia e quais são os principais tipos de hérnia que a gente tem. Perfeito. Quando a gente fala em hérnia, eu vou me limitar aqui a falar sobre as hérnias da parede abdominal, tá? Porque também existem as hérnias de disco, hérnias de hiato, né? Que são outros tipos de hérnias. Mas acho que o tema do assunto aqui vem mais em relação às hérnias da parede abdominal, e aí a hérnia, ela é uma fraqueza da parede muscular, né, onde aparece um buraco ali, uma passagem, né, então, através desse buraco da parede muscular, sai conteúdo intraabdominal para fora, né, causando aquele abaulamento, trazendo dor, os mais variados sintomas. Pode ir desde assintomático até sintomas mais intensos, a gente provavelmente vai falar sobre eles aí mais para frente. E os pontos mais comuns de hérnia é na linha média do abdômen, né? Então, na região epigástrica, na região umbilical e nas regiões inguinais. Tá? Esses são os pontos mais frequentes e é uma doença muito prevalente, né? Então, é por isso que a gente vê com muita frequência a procura por atendimento tanto no consultório quanto na rede pública por esse tipo de queixa, né? Exatamente, doutor. E por que as hérnias ocorrem? Tem alguma explicação específica para isso? Sim, existem algumas explicações, mas eu entendo como ponto fundamental para a ocorrência da hérnia a gente ter uma fragilidade na estrutura da parede abdominal, né? Então, o tecido que dá resistência ali, o colágeno, né, que sustenta essa parede abdominal, ele está enfraquecido, né? Por algum motivo ele está enfraquecido e geralmente essa causa está relacionado geneticamente. E aí existem uma série de fatores que vão contribuir para que esse colágeno vá se rompendo, né, até formar uma hérnia. Então, tudo que a gente faz ali que aumente a pressão abdominal, né, então a gestação na mulher, onde a barriga, né, expande muito, carregar peso, pacientes mais constipados, que fazem muita força abdominal, né, para as suas necessidades, todas essas questões, a tosse crônica, né, um tossidor crônico, o tabagismo, que a gente sabe que enfraquece, né, a parede, a estrutura da parede abdominal. Então, tudo isso vai contribuir para o aparecimento de uma hérnia. Eu achei interessante quando eu estava pesquisando, sobre esse assunto, que o cigarro, o tabagismo está relacionado também à hérnia, uma coisa que a gente nem imagina, não é, doutor? Sim, ele está relacionado e de duas formas principais, né? Ele está relacionado tanto no enfraquecimento da parede mesmo, quanto pelo fato de que o tabagista geralmente é um tossidor, né? Pode não ser logo no início, mas ele vai ser um tossidor. E toda vez que ele tosse, ele está aumentando a pressão intraabdominal ali, né? Ele faz um esforço abdominal.
Então, dessas duas formas aí, ele tem uma contribuição bastante significativa para o aparecimento de hérnia. Doutor, eu gostaria que o senhor explicasse também o que é a hérnia de hiato e se ela é parecida ou diferente da hérnia abdominal. A hérnia de hiato é um pouquinho diferente, né? Porque ela é uma hérnia que está dentro do nosso abdômen. Então, onde a gente tem a região torácica, né, mais alta, e tem a região abdominal abaixo. Existe uma musculatura aqui que divide o que está no tórax e o que está no abdômen, que é o diafragma. Né? Esse músculo ele sobe quando a gente expira, né? Solta todo o ar, ele sobe, tá? A barriga ganha mais espaço, e ele desce quando a gente inspira, né? Na passagem do esôfago para o estômago, existe um buraquinho ali, o esôfago fica dentro do tórax, né? E na passagem dele para o estômago, a gente chama de hiato, que é a região ali onde vai dividir, né, o esôfago para cima, o estômago para baixo. Algumas vezes a gente tem um alargamentozinho desse hiato e o estômago sobe um pouquinho, né? Então, a esse alargamento, né, quando o hiato não está justaposto à musculatura e você tem uma subida do estômago para cima, a gente fala em hérnia de hiato. Tá certo. E a hérnia de hiato, eu estava pesquisando sobre esse assunto, né? Uma dúvida. Ela pode causar câncer? Não, a hérnia de hiato por si só não tem relação com câncer. A questão é que a hérnia de hiato ela pode estar relacionada a um aumento na intensidade do refluxo naqueles pacientes que já têm refluxo, né? Então, isso vai depender do tamanho da hérnia, da quantidade do refluxo, da intensidade do refluxo, do hábito alimentar, de várias questões. O fato é que se o paciente tem um refluxo crônico mais intenso e ele acaba evoluindo para um esôfago de Barrett, por exemplo, o esôfago de Barrett é uma lesão pré-cancerosa, né? Embora tenha uma baixa taxa de displasia até virar um tumor, um câncer, ele é uma lesão pré-cancerosa. Então, a hérnia de hiato pode até acentuar essa questão, mas a hérnia por si só não tem relação com câncer. Tá certo, doutor. E agora, as hérnias também, algumas hérnias são classificadas como complexas. O que seria isso? Hérnias complexas, né? A gente pensando em parede abdominal, hérnias complexas são aquelas hérnias que ou tem uma destruição muito grande da parede abdominal, e para o tratamento, muitas vezes a gente não consegue simplesmente fechar o defeito, né? Então, existem hérnias abdominais, por exemplo, hérnias incisionais grandes, onde a barriga do paciente está toda destruída, né? Porque a parede está destruída ali. Então, se a gente põe todo aquele conteúdo para dentro de novo e a gente fecha a barriga do indivíduo, corrigindo aquela hérnia, o aumento de pressão abdominal é tão grande que o indivíduo não consegue respirar, né? Então, a gente não pode fazer isso. A gente fala que houve uma perda de sítio ali, né? Então, esses são exemplos de hérnias complexas, né? Onde o tratamento vai envolver aí uma série de medidas. Às vezes a gente tem que ir expandindo essa barriga aos poucos para ir ganhando mais espaço, para depois fazer o tratamento cirúrgico e fechar essa hérnia. Às vezes a gente tem que tirar um segmento intestinal, de cólon, para diminuir o conteúdo abdominal, para poder fechar a barriga e não ter um aumento de pressão tão importante, né? E que seja compatível para manter um padrão respiratório para o paciente. Existem as hérnias inguino-escrotais também, que podem ser muito grandes, né? E tornar-se hérnias complexas, usando desse mesmo raciocínio, né? De que muitas estruturas migram para onde não deveriam estar, né? Então, esses são exemplos aí de hérnias complexas. Doutor, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho também. São vários tipos de hérnias abdominais que a gente tem. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho cada uma delas, assim, de uma forma bem geral, claro, para que a população, né, que está em casa acompanhando entenda um pouquinho sobre esse assunto. Tá. Então, vamos falar sobre as principais aqui, né? Na linha média abdominal, a gente tem a hérnia epigástrica. Então, todas as hérnias que estão na linha média, né, que vem aqui do umbigo
até o apêndice xifoide aqui, que é embaixo do externo, onde começa a costela, né, o tórax. As hérnias que aparecem nessa região aqui são as hérnias epigástricas. Quando a gente tem a hérnia na região do umbigo, a gente diz que é uma hérnia umbilical, né? Quando a gente tem as hérnias nas virilhas, a gente diz que é uma hérnia inguinal. E quando a gente tem a hérnia em uma cicatriz cirúrgica, a gente diz que é uma hérnia incisional, tá? Essas são as principais hérnias que a gente tem na parede abdominal. E todas elas, né, em sendo hérnias, são falhas da parede. A gente dá esses nomes diferentes de acordo com a localização. Exatamente. Doutor, também tem a hérnia de hiato, né? Na verdade, não, a hérnia de hiato não, a hérnia de disco. Só que ela é um pouquinho diferente porque é na coluna, é isso? Isso, a hérnia de disco aí já é uma outra questão, né? A hérnia de disco é quando você tem o escorregamento de um disco intervertebral, né? A gente tem as vértebras e entre cada vértebra a gente tem o disco intervertebral ali que mantém a vértebra acomodada, né? E tem a passagem dos nervos também, né? Que passam lateralmente nas vértebras e internamente também no canal medular. Então, quando esse disco se desloca, a gente diz que o disco está herniado. Mas aí vai fugir um pouquinho da minha expertise aqui, né? Aí geralmente é o pessoal da neurocirurgia ou ortopedia de coluna, quem acaba lidando com esse tipo de hérnia. Sim, sim, com certeza. Doutor, por que o senhor acha que esses dados, né, eu até levantei aqui no começo, que essas cirurgias de hérnias, elas estão crescendo bastante, né, através do Sistema Único de Saúde, principalmente da hérnia inguinal, né, que é na virilha? Eu acho que ela está crescendo, primeiro porque essa é uma doença muito prevalente, né? E depois porque eu acho que a gente não tratava tanto, né? Eu acho que a incidência, eu não acredito ter mudado muito em termos populacionais, tá? Mas hoje eu acho que a gente faz mais diagnóstico e a gente trata mais. Então a gente tem melhor esses dados e com isso tem um aumento de dados, porque muita gente que não estava sendo tratada anteriormente, hoje é tratado. E também acho que um conhecimento maior da população, né? Acho que a população tende a passar mais a cuidar pela saúde, né, hoje em dia. Acho que antigamente a gente tinha poucos médicos, a população era mais rural, e menos conhecimento, claro, né? Então, hoje a pessoa, ela já ouviu falar de hérnia, em algum momento ela já ouviu ou vai ouvir, e aí ela ouve que aquela protuberância, aquele carocinho na barriga pode ser uma hérnia, mas às vezes fica assustado também que pode ser um câncer, alguma coisa, e já procura um atendimento, a gente faz o diagnóstico, né? Quando isso muitas vezes era negligenciado anteriormente. Então, acho que esse é um dos fatores também. E a rede pública vem fazendo mais esse tipo de cirurgia também, né? Então, foram criados aí centros de tratamento, hospitais dias, né? Que, por ser uma cirurgia que, na grande maioria das vezes, não exige uma alta complexidade, então vem se conseguindo, na verdade, né? Fazer muito dessas cirurgias assim em estruturas de hospitais dia, hospital day hospital mesmo, ou esses ambulatórios, né, com centro cirúrgico. Então, acho que esses são os motivos aí da gente ter visto, ter mais dados e ter muita gente operando e procurando tratamento nesse sentido. Com certeza também. E o acesso da própria população ao SUS, né, que também cresce bastante. Exatamente. Doutor, vamos falar um pouquinho, né, algumas dúvidas que surgem quando a gente fala sobre hérnias. Pessoal que vai para academia, levanta peso, isso pode prejudicar de alguma forma? Tem que ter algum cuidado? Assim, o fato de levantar peso isoladamente não é isso que vai causar a hérnia, né? Eu sempre falo aos meus pacientes no consultório que a gente vê hérnia em um paciente idoso acamado que não tinha hérnia e desenvolve hérnia. E tem halterofilista que não tem hérnia. Então, a gente não pode culpar o peso, né? Eu acho que o fator
principal aí realmente é a resistência do colágeno, do tecido desse paciente, que é determinado geneticamente e por alguns comportamentos ambientais do paciente, né? Então, se esse paciente não tem alteração nessa estrutura, não é tabagista, dificilmente ele vai ter hérnia, mesmo carregando muito peso, fazendo esforço, fazendo academia. E a academia, ela é recomendada de regra, né? O exercício físico é muito importante, principalmente para a saúde cardiovascular, né? E isso pode trazer um fortalecimento de parede também. Então, não dá para a gente fazer essa associação, né, de que a academia pode trazer a hérnia. A gente pode dizer que o esforço abdominal repetitivo em pessoas suscetíveis, que já têm uma fragilidade, ou que já tenham até uma hérnia não diagnosticada, né, pode sim precipitar quadros de dor e piorar a hérnia, ou até aumentar o tamanho de uma hérnia pré-existente. Exatamente, é o caso daqueles trabalhadores, né, também que carregam muito peso no dia a dia, carregando caixas, isso também é um ponto que favorece, né? Exatamente. Então, o esforço físico repetitivo, né, carregar peso, tudo que faz pressão na barriga, favorece o aparecimento da hérnia, sim, mas a pessoa tem que ter uma suscetibilidade genética para isso, realmente, um enfraquecimento do colágeno ali, né? O que não dá é para a gente ver um tabagista inveterado, não tem nenhum antecedente, não tem suscetibilidade, nada, e carrega um monte de peso, mas é um tabagista inveterado, tá? Ele vai falar que ele ficou com a hérnia porque ele carrega peso do trabalho. Não dá para a gente fazer essa associação direta. Doutor, e quem que é mais propenso a ter a hérnia? O homem ou a mulher? E qual a faixa etária, mais ou menos, que essa hérnia costuma aparecer? Existem vários tipos de hérnia, né? A hérnia é um pouco mais frequente no homem, quando a gente fala em hérnias genericamente, né? Mas se a gente for pegar grupos populacionais específicos, quando a gente fala assim, hérnias é um pouco mais prevalente no homem. Mas se a gente for falar, por exemplo, uma hérnia umbilical, a mulher tem bastante hérnia umbilical pós-gravidez, por exemplo, né? Às vezes até já tinha essa hérnia umbilical. A gente tem as hérnias congênitas, né? Então tem muito bebezinho que já nasce com uma hérnia inguinal, com uma hérnia umbilical, né? E que não vai fechar ao longo da vida. Inclusive a hérnia inguinal, quando criança, já tem indicação cirúrgica. A gente nem espera, né? Assim, não existe dar uma chance para ver se resolve, né? No caso de uma hérnia inguinal. A umbilical ainda a gente até pode esperar um pouquinho para ver se vai fechar a parede abdominal, mas umbilical não. Então, é difícil a gente falar assim genericamente, né? Acho que dá para dizer que, de forma geral, o homem tem um pouco mais. Mas tem grupos específicos, né? Então, tem a hérnia congênita, tem a hérnia umbilical, tem a hérnia epigástrica, tem a hérnia incisional, tem a hérnia inguinal, né? Cada grupo vai ter os seus fatores de risco e prevalência um pouquinho diferente. Com certeza, a doutora até ia perguntar sobre a questão das crianças mesmo. Se isso era comum acontecer em crianças, até bebês, como o senhor comentou. É comum sim, é comum sim. As hérnias mais comuns da infância são as hérnias umbilicais e inguinais, né? As hérnias inguinais normalmente são operadas já na infância mesmo, né? As hérnias umbilicais, a gente pode ainda acompanhar um pouquinho na dependência do tamanho da hérnia, porque logo após o nascimento, a parede abdominal ainda pode estar em processo de fechamento daquela região, né, que era onde estava, onde tinha o cordão umbilical, né, que era a ligação ali com a mãe. Então, aquilo cai e geralmente vai fechando. Agora, quando a criança persiste com uma hérnia umbilical, né, depois dos 3, 5 anos, aí ela realmente não vai ter mais chance de fechar isso de forma natural, fisiológica, né? Aí vai ter que passar por cirurgia mesmo. E isso é um motivo de preocupação para os pais? Eles já devem procurar um atendimento, um especialista, né? Como que eles devem conduzir quando a criança já apresenta essa hérnia, doutor? Eles devem acompanhar, né? Se a criança está com uma hérnia, eles devem acompanhar com o pediatra, com o cirurgião pediátrico, que eles vão orientar, né? Qual é o momento de operar, se é o momento de operar, qual é a urgência, né? Se há alguma urgência nesse tratamento ou se é um tratamento totalmente eletivo.
Isso vai variar de caso a caso, Giovana. Tá certo, doutor. A gente vai fazer um rápido intervalo, porque no próximo bloco nós vamos falar sobre prevenção, diagnóstico e tratamento para as hérnias. Nós já voltamos. Estamos de volta com o Saúde é Vida e hoje falando sobre as hérnias com o cirurgião geral Ernesto Alarcon. Doutor Ernesto, a gente falou um pouquinho, né, no primeiro bloco sobre as hérnias de uma forma geral, quais eram os tipos, um pouquinho das causas. Agora, neste bloco, vamos falar um pouquinho então para o pessoal que está em casa acompanhando aqui o programa, como que é possível a gente prevenir as hérnias, se é que é possível, né, por conta dessa questão hereditária. Sim. Bom, existem algumas coisas que a gente pode fazer, sim, claro, né? Acho que assim, uma alimentação saudável é importante, porque se a gente tem todos os micronutrientes, ali tem proteínas, tem tudo que a gente precisa, uma dieta equilibrada, né? Então a estrutura corpórea fica mais fisiológica, né? E mais adequada, no sentido de força muscular, de parede, de novas células que vêm surgindo de uma forma saudável, né, ali em todos os tecidos. Outra coisa é eliminando aqueles hábitos que são danosos à nossa saúde, e aqui eu vou destacar o principal deles como o tabagismo, né, no caso das hérnias. Então, cigarro é um veneno muito grande, né, não só para as hérnias, mas para vários outros tipos de lesões aí, né? Lesões no pulmão, vários tipos de cânceres, garganta, esôfago, vai trazer muito prejuízo. A atividade física também é importante, né? O fortalecimento muscular, porque você mantém uma parede abdominal e uma musculatura geral mais saudável, né? E uma outra questão também que eu vou destacar aqui, né, como medidas preventivas, é estar com um peso adequado, né, porque quanto a obesidade, quanto mais peso a gente ganha, mais aumenta a pressão abdominal também, né, o maior vai ser o esforço intraabdominal, então vai ser um fator de risco, além de um problema muito sério de saúde para várias doenças, vai aumentar a chance das hérnias aqui também. Exatamente, doutor. E agora, vamos falar um pouquinho, então, como que é o diagnóstico dessas hérnias, principalmente dessas que a gente está falando, que são aqui da região abdominal. Perfeito. Essas hérnias, muitas vezes, o paciente vem com queixa mesmo, né, de um abaulamento na parede abdominal, nessas regiões onde eu citei como mais prevalentes, né? Então, na região epigástrica, na região umbilical e nas regiões inguinais. Então, muitas vezes o paciente sente que sempre que ele faz algum esforço, ele vê que sai como se fosse uma bolinha ali para fora e volta, sai uma bolinha e volta. E também a dor, né? Esses são os principais sintomas, esse abaulamento e dor, que levam o paciente a buscar atendimento por esse motivo, né? E a gente acaba fazendo o diagnóstico de hérnia. Uma outra questão também é o aparecimento das hérnias em exames de rotina, exames outros que o paciente possa vir a fazer aí, né? Hoje a gente tem muitas vezes o ultrassom de abdômen, de parede abdominal, ou uma tomografia de abdômen que o paciente faça até por um outro motivo mesmo, né? Às vezes o paciente está investigando lá um cálculo renal, uma dor abdominal, e faz uma tomografia e a gente acaba vendo lá, olha, às vezes o colega nem sabe dizer se a dor está relacionada exatamente com a hérnia, às vezes foi por outra queixa, mas já achou. Uma vez que achou, seria prudente você passar numa avaliação aí com o cirurgião para ver o que fazer nesse sentido. Então, acho que essas são as formas principais aí, né? A avaliação clínica, a busca por conta do sintoma e achados de exames também.
Os exames principais para esses casos são os ultrassons. Os exames de imagem, de uma forma geral, todos os exames de imagem que avaliam a parede abdominal, né, então ultrassom, ressonância, tomografia, a gente consegue visualizar isso. Doutor, vamos falar um pouquinho então do tratamento. Qual é o tratamento mais indicado para cada caso de hérnia aí, no caso, né, das abdominais? Tá. O tratamento, via de regra, é um tratamento cirúrgico. A hérnia, como eu já falei anteriormente, ela é um defeito na parede abdominal, é um buraco, né? Então, a gente não tem remédio que faça esse buraco fechar. A gente tem que fazer a cirurgia, tem que ir ali, vai fazer uma incisão onde está naquela região onde tem um buraco, e o cirurgião vai fechar esse buraco com pontos, né? Hoje a gente já tem diversos tipos de próteses também, de tela, e em determinados casos a gente vai lançar mão aí do seu uso também, né? Seja para fazer o fechamento do defeito, ou seja para fazer um reforço do fechamento. Existem as medidas comportamentais e dietéticas são importantes também, né, para que haja um fortalecimento maior da parede abdominal. E tem alguns pacientes, a gente só não vai fazer o tratamento cirúrgico naqueles pacientes onde o risco cirúrgico é maior do que o benefício que a gente vai ofertar para ele, né? Aí, nesses casos, a gente vai ter que propor a ele alguma forma de contenção da hérnia, né? Então, existem também aquelas fundas, né, que são aquelas proteções inguinais, uns cintos que ficam bem apertadinhos, segurando, assim, para que a hérnia não saia, não fique causando dor no paciente. Tem os cintos abdominais também, aquelas faixas elásticas que a gente pode usar para que o paciente mantenha a barriga sem fazer uma grande expansão, né, e com isso não tenha queixa da hérnia e impeça a sua evolução aí também. Mas seriam tratamentos sintomáticos, né? O tratamento definitivo é cirúrgico. E essa cirurgia, doutor, ela é considerada uma cirurgia perigosa, de risco? Essa cirurgia, ela é uma cirurgia muito frequente, né? E por ser muito frequente, ela tem uma baixa taxa de complicação quando a gente fala de modo geral. Mas a gente tem que avaliar caso a caso, né? Primeiramente, assim, toda cirurgia tem seus riscos e todo paciente tem que saber disso, né? Tem o risco de ter um sangramento, tem o risco de ter uma lesão, tem o risco de ter uma reação, algum remédio que nunca usou ali na hora. Então, esses riscos são todos hoje muito minimizados, né, com os recursos que a gente tem, estando num ambiente adequado, com a realização correta de exames pré-operatórios e principalmente estando em assistencialmente, né, com médicos capacitados, né, bons médicos. Mas o risco sempre existe. Mas, de forma geral, o risco é baixo para essa cirurgia, né? Essa é uma cirurgia de baixo risco, que a gente classifica, na grande maioria das vezes, como uma cirurgia de pequeno ou médio porte. No caso das crianças, a cirurgia também é recomendada da mesma forma. Sim, no caso das crianças, como eu falei, né, aquelas hérnias umbilicais onde não houve o fechamento, a gente já guardou mais de 3, 5 anos, ou nas hérnias inguinais, está indicado o tratamento. E no caso das crianças, o risco é baixo, né, até mais baixo do que em diversas situações de adultos. Aí. Embora, como eu já disse, toda cirurgia tem essa risco. Exatamente, doutor. Uma outra dúvida, né, quanto a esse assunto é depois da cirurgia, né, depois da operação. Quanto tempo aí o paciente leva para fazer essa recuperação? E essa ida ao médico, ela é frequente depois? Como que fica esse pós-operatório? Isso vai depender bastante do tamanho da hérnia, das comorbidades do paciente, de como transcorre a cirurgia e também na técnica cirúrgica empregada. Então, esses fatores todos vão determinar aí qual vai ser a necessidade de repouso, né, de contenção do paciente. A gente tem basicamente 3 técnicas hoje para corrigir a hérnia,
que é a forma convencional, como sempre foi feito, através do corte. A gente tem a forma videolaparoscópica, né, onde a gente faz, é uma forma minimamente invasiva, né, a gente faz furinhos pequenos na barriga e corrige através de pinças, né, como se o médico estivesse jogando um videogame ali para fazer. E a forma robótica, que é o mesmo princípio da cirurgia videolaparoscópica e com uma mudança da estrutura, né. Nas formas minimamente invasivas, por se ter cortes menores, geralmente a recuperação é mais rápida e menos dolorosa. Nem todos os casos são elegíveis a essas técnicas, né? Isso o cirurgião tem que ser bastante criterioso para poder indicar. Para fazer essa técnica, a gente tem que insuflar um gás na barriga do paciente, tem que fazer anestesia geral, e tem paciente que não vai tolerar esse tipo de situação, né? Então acaba ficando contraindicado. Tem hérnias também muito complexas que a gente não consegue fazer através dessa via, né? Tem que fazer da via convencional. Então cada caso é um caso, mas de forma geral, as técnicas minimamente invasivas hoje a gente costuma pedir para que os pacientes fiquem as primeiras 2 semanas com um repouso mais intenso e depois disso é praticamente vida normal com restrição de esforço apenas, né? Carregar peso, por um período aí de 30, 45 dias. Nas formas convencionais, geralmente esse período é um pouquinho maior. Então, normalmente a gente pede repouso, né, e não carregar peso aí por cerca de 60, às vezes um pouco mais dias. E o tempo de internação para cirurgia, ele é longo? Como via de regra também, para as hérnias simples, geralmente o paciente opera e ou sai no mesmo dia ou sai no dia seguinte. Bem tranquilo, então. É bem tranquilo. Por isso que essa cirurgia vem sendo mais realizada também, né, principalmente no SUS, em ambientes de hospital-dia. É uma cirurgia que o paciente chega de manhã lá, faz a cirurgia, fica meio período ali, vai embora para casa se estiver tudo bem depois. Então, isso aumentou muito, né, a produção, a realização desse procedimento no SUS, né. E as técnicas, com certeza, de cirurgia estão mais avançadas, né, doutor? Como o senhor disse, a questão da robótica, não existe mais aquele corte, né, todo. É bem menos invasivo hoje. Isso, a gente tem essa opção, né? Dificilmente a gente encontra essa opção no SUS, tá? São raríssimos os lugares que têm essa estrutura no SUS para tratamento de hérnia, até porque isso traz um custo muito maior, né? Um custo agregado muito maior pela aparelhagem, pelo material. E em termos de resultado para o paciente, também não há grandes diferenças no sentido da resolução da hérnia. Há no sentido de dor pós-operatória, tempo de internação, né? Então isso acaba sendo minimizado nas técnicas menos invasivas. Mas a forma convencional, que é a forma que a gente já tem há muito tempo, né, e acho que é a forma mais realizada, principalmente no SUS, ela é uma forma que atende muito bem também, se realizada por cirurgião experiente, num ambiente de boa estrutura, costuma ter um ótimo resultado também. Doutor, em quais casos que os pacientes não seriam submetidos à cirurgia? O senhor comentou, mas eu gostaria que o senhor falasse mais especificamente desses casos. São pessoas com alguma doença crônica, algum problema mais grave de saúde, é isso? Ou com a idade mais avançada? Isso. A gente tem sempre que avaliar, quando o cirurgião avalia um paciente, a gente tem que avaliar ele de uma forma criteriosa, né, e ver o paciente como um todo, pensando em quais são as comorbidades, quais são os riscos envolvidos em eu propor um tratamento cirúrgico para ele, e se o benefício que eu vou trazer a esse paciente compensa o risco ou não, né? Então, um paciente jovem, com exames normais, que tem uma hérnia que está incomodando, o benefício que eu vou trazer para esse paciente é gigantesco, né? Porque ele tem uma expectativa de vida longa, ele tem baixo risco cirúrgico. Então, esse é um paciente onde a indicação cirúrgica é muito boa, né? É assertiva, tem que ser feito realmente. Agora, se a gente pega um paciente, por exemplo, que é um paciente tabagista, está com diabetes descontrolado, tem uma função cardíaca muito ruim,
tem a parte respiratória, uma asma muito grave, por exemplo, a gente tem que ver se o risco em se fazer uma cirurgia, em deprimir esse paciente, não vai ser maior do que o benefício que eu vou oferecer para ele, né? Então, às vezes mesmo pessoas de mais idade, que tem uma hérnia pequena e que está assintomático, a gente tem que ser muito criterioso, né? Tem que ser muito criterioso para poder fazer uma boa indicação. Acho que além de uma boa cirurgia, talvez até mais importante é uma boa indicação. E, doutor, só para a gente recapitular aqui, os principais sintomas das hérnias, em geral, é essa dor mesmo. Isso, abaulamento e dor. Né? Então, o paciente vai notar uma protrusão ali, né, uma bolinha, e a dor nessa região, que geralmente está associada ao esforço. Né? Então, quando a pessoa levanta, quando a pessoa tosse, quando a pessoa faz algum exercício, geralmente está associado, a pessoa refere que nesses momentos a dor se intensifica, ou aparece, ou piora. Entendi. Doutor Ernesto, também queria que o senhor falasse um pouquinho qual que é a importância de eventos como o Congresso Brasileiro de Hérnia. Ele é realizado a cada 2 anos pela Sociedade Brasileira de Hérnia da Parede Abdominal. Então, aí trazendo, acho que, técnicas novas, né, muitas coisas, muitas novidades a respeito desse assunto, né, da hérnia abdominal. Sim, sim. Os congressos são essenciais para os médicos que atuam nessas áreas, né? A gente tem que estar sempre acompanhando a evolução, porque a medicina, de uma forma geral, ela vem evoluindo muito, né? E nos últimos anos a gente vem presenciando aí uma super especialização, né? Então, cada área vem se super especializando e trazendo tratamentos novos, alternativas novas. Então, nesse sentido, não foi diferente para a hérnia, né? Que a gente acabou criando entre os cirurgiões, a gente acabou criando uma sociedade de hérnia mesmo, né, um grupo específico que estuda só hérnia. Então, é um congresso onde vai se falar só de hérnia, das técnicas novas, dar dicas de tratamento, ver cirurgias mesmo, né, como o pessoal tem feito para ter uma segurança maior. É essencial, isso é muito importante, é muito bacana. Tem pessoas muito boas que estão na direção, que estão à frente desses congressos, e as pessoas que estão envolvidas também são pessoas muito sérias e boas. Com certeza. Doutor, após a cirurgia, a pessoa, né, realizou a cirurgia ali da hérnia abdominal, ela tem que tomar algum cuidado depois, né, assim, ou é vida normal mesmo? Praticar exercício, ou algum exercício não é recomendado? A alimentação tem alguma coisa específica que não pode ser ali ingerida? Então, como eu disse, para aqueles cuidados pós-operatórios, né? No pós-operatório imediato, aquelas primeiras 2 semanas ali, o paciente, até por conta de dor mesmo, de estar muito recente a cirurgia, o paciente tem uma mobilidade menor, né? E tem que ter mesmo, né? Ele não pode carregar peso, não pode ficar subindo escada, não pode dirigir, não pode ficar agachando. Então, esses são cuidados de um pós-operatório imediato que são muito importantes. Além disso, por conta da menor mobilidade, geralmente o paciente pode apresentar um pouco de constipação, né? Porque a atividade física, a ingestão de líquidos, a qualidade alimentar, tudo está envolvido no nosso hábito intestinal, logicamente. Se a pessoa tira esse fator atividade física, mobilidade, então isso pode acabar deprimindo um pouquinho, né, o ritmo intestinal aí. Por isso é importante no pós-operatório imediato também a gente aumentar a quantidade de líquidos, de fibras, né, frutas, verduras que vai comer. Mas depois, né, daquele período inicial e daquele período de cicatrização total ali, né, e reparação da hérnia, não vai haver restrição. O paciente vai poder viver normalmente, fazer todas as atividades físicas. As restrições dos pacientes ficarão restritas às comorbidades prévias, né, não ao fato de ter feito a hérnia. Né? Então, por exemplo, o paciente diabético, ele vai sempre ter que tirar o carboidrato, os açúcares, né? Mas não é por conta da hérnia, é por conta do diabetes. Tá certo, então, doutor, eu gostaria de agradecer muito a sua participação e a sua disposição em atender aqui a nossa equipe. Muito obrigada.
Foi um prazer, fico sempre à disposição aí, sempre que precisarem. Quem quiser procurar no meu Instagram também, @Dr. Ernesto Alarcon, eu tenho bastante postagens lá de hérnias e outros temas de saúde relacionados aí à clínica cirúrgica, né, que podem dar alguma informação adicional aí para as pessoas. Com certeza, doutor. O Saúde é Vida fica por aqui então. Obrigada ao pessoal de casa pela companhia. Lembrando que você pode conferir todos os conteúdos no YouTube da TV Câmara Campinas. E não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. A gente se vê no próximo programa.